Sejam bem-vindos ao canal Afinal que Somos Nós. Assistam agora a 10ª e última parte da entrevista da Gisele Almeida, que foi dividida em 10 vídeos. Caso vocês tenham perdido alguma das partes anteriores, não há problema. Todos os links estão presentes na descrição desse vídeo. Sugerimos fortemente que assistam até o final, mesmo que o assunto pareça complexo. Nós sabemos por que estamos pedindo isso. Ao assistirem, vocês também saberão. Bom proveito. Pelo que nós já conversamos, eu sei que não é simples, mas eu vou pedir para você uma explicação que relacione o conceito de consciência, alma e fita de LED. Eu sei que fita de LED é uma terminologia que você criou para explicar essa passagem pelas dimensões. Por favor. Então vamos lá. Então vamos entender, vamos só colocar isso bem claro. A fita de LED é uma maneira de eu expressar tudo que é você existindo em todas as camadas, mas ela não é algo existente real, tá? Ela só é uma demonstração, uma plasmagem daquilo que é uma ideia para a gente poder imaginar o que nós somos de uma expressão, porque quando eu acesso uma pessoa, por exemplo, e eu acesso o eu superior dela, que eu comunico esse eu superior é seu, por exemplo, esse guia, esse mestre é seu, eu faço isso por rastreio. E como que eu faço o rastreio? Pela mesma sequência de código que é a expressão do fractal dela, que também está impresso nesse guia, nesse mestre. Mas o que a gente tem que entender? Que o humano, o guia, o mestre, o eu superior, a alma, supra-alma, a supramônada, perdão, mônada, supramônada, tudo é o mesmo ser, sendo de forma expressiva, existente em camadas diferentes. Então, cada parte minha vai ter atributos de existência, cumprindo o que aquela faixa dimensional permite e a programação ou o programador desenhou para existir naquela faixa. Mas a alma, o espírito, a consciência, a materialidade, o eu superior, tudo isso é você. Só que você está fragmentado ou dividido em todas as camadas. A expressão que eu dei aqui de fita é só para a gente falar de rastreio, como se fosse um código de continuidade. Mas você é a alma, você é o espírito, só que de forma fractalizada, tá? Porque dentro da supra-alma, da supramônada, por exemplo, tem o Carlos lá dentro, nessa condição de existência. Na camada de baixo, que a gente fala lá de essências almas ou de grupo alma, também encontramos o Carlos lá, mas nesta formatação de existência, esses dois se conectam, se comunicam e sabem de si. Aonde que começa a faixa daquilo que a gente chama do véu, na terceira dimensão, porque nas dimensões acima, aquilo que é você tem consciência das suas outras camadas acima ou abaixo. E por que então o Kumano veio desenhado dessa forma? Para que ele gerasse aquilo que a gente chama que é a expressão dual e a capacidade do livre-arbítrio. Porque se eu tenho conhecimentos que me fazem inclinar decisões, não é mais livre-arbítrio, porque eu estou inclinado a uma decisão. Então, para que exista o livre-arbítrio, aquilo que a gente chama que é o véu do esquecimento tem que acontecer. E ele acontece dentro da nossa camada dimensional. Então, quando você fala mônada, supermônada, na verdade, há várias fitas que passam por uma mesma supermônada, ou não? Várias fitas, exato, tá? Várias expressões, porque a gente está falando de algo que contém uma quantidade muito massiva de energia e que tem uma capacidade de se fractalizar para existir na camada de baixo de formas diversas. Naquela camada onde existe o que você chamou de superessência ou de almas, cada alma é ligada a uma tira de LED? Fita de LED? Sim,
Sim, uma única alma, sim, mas ela já está abaixo dividida, porque você tem uma alma grupo, que é uma quantidade de almas que tem mais ou menos a mesma expressão, a mesma quantidade de códigos, que elas é um coletivo, tá? Aquilo que a gente chama de grupo alma, ela é um coletivo, são almas que têm a mesma, são subfaixas da mesma faixa frequencial. Abaixo você tem alma. Esta alma, ela vai gerar aquilo que a gente chama de uma cópia de si, para existir dentro de um avatar. Aí a gente vai conotar como espírito. Então, cada fita de LED passa por uma alma. Cada eu seu tem uma alma que rege um espírito, que dá vida a um espírito. Só que essa alma está conectada a um grupo de almas que está conectada a uma mônada, a uma supramônada. Então dá para a gente falar que uma fita de LED está ligada a uma alma que faz parte de um grupo de almas. De almas que faz parte de uma mônada, de uma supramônada. E onde você colocaria a palavra consciência dentro da sua compreensão? É o espírito que gera, que ele está fazendo aquilo que é o espelhamento da alma e gerando no humano aquilo que é a programação. Quando tem a programação do humano com o espírito, a gente tem aquilo que a gente vai chamar de bagagem. O que é a bagagem? É o resultado da experiência. É o que você carrega daqui quando você vai embora. Sabe quando a gente ouve falar que você leva daqui só o que você experimentou, só o que você experienciou? É porque é a bagagem. O resultado da experiência que foi feito por um fractal ocupando um vaso biológico, alinhado a uma programação, resulta numa bagagem. Esta bagagem é que é a consciência. Em algumas leituras, em algumas entrevistas, a gente ouve falar de uma pessoa que fala que tem uma lembrança de ter vivido em um outro planeta, por exemplo. A pergunta é, até que ponto isso é explicado pelo conceito da fita de LED? Porque eu poderia entender que, não, quando vivendo na Terra, eu estou nesse lugarzinho da fita de LED. Se eu for viver num outro planeta, eu estaria num outro pedaço da fita de LED? Exato, numa outra camada dimensional, com outra programação e outros corpos. Não é que eu saio daqui e vou para lá. Não, são partes diferentes suas, de você mesmo, se expressando em camadas diferentes. Então não existe isso de eu morrer aqui e nascer lá, por exemplo. Pode acontecer de você terminar a sua experiência aqui como fractal, tá? E não houver mais continuidade de programação dentro da existência humana, e você se integra a uma outra parte, outras partes suas que também já cumpriu, e você vai fazer uma experiência em outra realidade que poderia ser uma outra existência. Isso pode acontecer. Eu já li em vários lugares situações em que uma pessoa teria vindo para cá para cumprir uma missão nesse momento do planeta Terra. É a sequência do código. O que significa? Parece, vamos supor, alguém que era de um lugar X veio para a Terra. Como é que eu explico isso em termos de fita de LED? Vamos lá. Aqui aconteceu uma associação de consciência. O fractal, que viveu lá em Sirius, se une ou acopla no fractal que está vivendo a experiência humana e faz o download da mensagem, porque eles são integrados, não tem divisão. Quem faz a divisão é o humano, porque nós temos o véu, que faz com que essa dimensão seja protegida por leis e regras. A gente fala de livre escolha, né, de inclinação e de dualidade. Então aqui eu tenho a sensação de separação, mas, por exemplo, as minhas outras partes não têm a mesma sensação de separação que eu tenho daqui. A facilidade desse ser se integrar ou de se comunicar ou de ter interações comigo é maior. É por isso que muitas vezes acontecem, por exemplo, Senhora de Sirius, ela sou eu, só que numa existência de Sirius. De lá, dela para mim, não tem separação. Ela enxerga como eu sendo uma parte dela que cumpre essa experiência. Mas eu sou uma extensão dela. Mas teria sentido eu falar, por exemplo, que você, Gisele, pode ter vivido em Sirius? Essa frase faz sentido? A Gisele humana, não.
Esta parte do código, não. Essa parte do código ela foi desenhada para experienciar o projeto humano. Outras partes minhas, sequenciais minhas, sim. Mas que, na verdade, são você. Exatamente. Eu, aqui, humana, classifico como divisão porque nós temos essa limitação, tá, de entendimento da totalidade. A gente enxerga no individual, a gente não enxerga no coletivo, a gente não percebe pelo coletivo ainda. Né? Isso tem a ver com o aumento de percentual de consciência. Quando aumenta o percentual de consciência, eu começo a sentir integração. Mas você está falando do coletivo de você mesma, nas várias faixas da fita de LED. Exato. Porque eu tenho que ter em mente de que eu não sou só humana. Eu existo nas 12 camadas existenciais, eu estou nas 12, cumprindo variadas formas de existir e até subdividida. Vamos supor que lá em Sírios eu exista em 3 formas diferentes habitando Sírios. Existem 3 formas. O que aconteceu é que meu fractal, o valor massivo energético desse fractal que gera uma experiência em Sírios, pode ter dividido em 3 experiências, igual acontece aqui. Eu não tenho fractais Gisele, que não são a Gisele, tem outros. Acontece lá também em Sírios. Só que lá existe uma lembrança de um em relação ao outro. Exatamente. Só que cada um não tem competição e não tem almejo por posição. E lá eu entendo que se eu sou alicerce, eu vou fazer papel de alicerce da melhor forma que possível. Se eu sou material, se eu sou parede, eu vou cumprir parede. Eu não vou querer ser teto. Você, como alicerce, tem consciência de que você também é parede? Claro, absolutamente. Por isso que não existe competição. Não existe em mim a necessidade de cumprir outra parte que também me cabe e que também eu sou. Pessoas que, por exemplo, dizem sentir saudade, uma saudade não sei de onde, mas como se eu fosse de um outro lugar. Como é que isso é explicado? É a memória daquilo que a gente chama de registro acástico. O registro acástico, ele é um registro, uma biblioteca energética que fica acoplada no teu campo com as informações e memórias de outras existências. Conforme você veio com esse desenho e tem um propósito para esse desenho, qual que é o desenho de eu ter uma lembrança de outro corpo? Para ativar em mim o bichinho que cutuca para eu procurar esses entendimentos e abrir aquilo que é a minha programação aqui e aquilo que eu vim fazer aqui, meu plano de alma aqui. Meu plano existencial aqui. Mas me dá a impressão de que você está se referindo a uma saudade de algum tempo aqui na Terra. Mas muitas vezes as pessoas se referem... Não. É de lá. Como é que isso fica com a fita de LED? O registro acástico é a memória de toda a capacidade existente de todas as suas existências e camadas, que são principalmente a geração aquilo que seriam experiências que geram fractais, que geram corpos. Então esse registro é uma biblioteca que eu tenho daquilo que eu chamo de campo, tá? Que é um corpo etéreo, onde está gravado todas essas informações. Eu posso, por exercícios multidimensionais, ferramentas multidimensionais que eu chamo assim, que seriam dons e talentos, ou porque eu venho com a programação de ter algumas memórias, exatamente porque aquilo que é o universo quer me empurrar para eu lembrar de coisas e acessar informações e ir atrás disso. Existem várias coisas que podem acontecer aqui. Por que eu tenho a lembrança? Porque ela está gravada no meu DNA espiritual, no meu registro acástico. Então essa memória que eu existi lá em Sírios, ela me dá saudade aqui, porque ela está gravada no meu registro e ela está ressonando no meu DNA. Ela está me trazendo memórias que não são mentais, mas que são memórias que estão no DNA. É como se o fato de uma outra camada sua ter vivido lá ressoasse dentro de você que está aqui. Exato, vai ressoar e eu vou ter a sensação, a saudade da existência lá, porque quando a informação ela entra dentro do meu DNA, ou quando ela eclode, eu chamo assim que parece, eu dou um exemplo, eu falo que são como se fossem esferas que vão eclodindo com aumento de consciência e vão liberando informações e downloads. Então imagine que você tem essas esferas dentro de você, nanoesferas, que contêm um download de informações e por motivos diversos, que podem ser de programação ou até de níveis de desenvolvimento de ferramentas multidimensionais, você se acessa e eclode
essa bolinha, essa esfera e libera o download da informação. A sua sensação de integridade ou de não separação acontece aqui. Porque aí a tua parte, o teu código humano vai sentir a mesma sensação ou até a saudade de quando você tinha outro corpo e você estava numa outra existência. É a integração. Mas, na verdade, outro corpo em outra existência, eu sempre penso em terra. Não. Outro corpo, porque tem corpos que são de outras fisicalidades em outros planetas. Então, mas eu posso ter simultaneamente todos esses trechos, conforme você falou. A fita, então, tem um pedaço que está em X, outro pedaço que está em Y, outro pedaço que está em Z, e vamos supor que aqui seja Z. Tá? Eu tenho saudades de quando estava em X. Mas, na verdade, não é eu aqui que estive em X. É a minha outra parte. Às vezes me dá vontade de dizer que eu sou o que está simultaneamente presente em todas essas partes. Perfeito, seria ótima essa definição. Você está existindo em todas as partes, em todas as camadas das quais você não tem memória aqui, justamente porque essa dimensão ela limita a lembrança e a integração com as suas outras partes. E por que ela tem esse desenho? Porque ela precisa que a livre escolha aconteça. Se eu tenho informação, eu fico com inclinação. E aí a minha livre escolha já fica tendenciosa. E o objetivo daqui não é ter tendência. Deixa eu fazer uma comparação. Imagina a diferença de temperatura. Lá em cima é muito frio, aqui embaixo é muito quente. Aqui eu ando só de sunga. Lá em cima eu estou todo encapotado. Então é como se fosse assim, eu posso ir para qualquer lugar, mas para qualquer lugar eu vou ter que usar a roupa adequada. Perfeito. É isso. Tá? Roupagens adequadas para temperaturas diferentes. É o mesmo eu que estou aqui, só que com roupas diferentes, porque as temperaturas são diferentes. Isso. Tá? É mais adequado. Aquele fractal que ocupa aquele vaso biológico, ele é desenhado para aquela experiência, porque aquela experiência exige que tenha aquele tipo de reunião química e aquela quantidade de energia naquele fractal específico, que é diferente, que pode ser completamente diferente daqui. Quando você se conecta, que você faz esse entendimento dessas partes sendo você, é uma integração interna, é um sentimento interno de que aquilo é você mesmo numa outra expressão. Você se compreende naquilo. Se eu escapo da roda do karma, para onde eu vou? Juntamente eu quero fazer um comentário sobre uma entrevista que acabou de ser publicada, em que a pessoa ouviu num certo instante. As pessoas pensam que a vida é aqui, mas na verdade a real vida é lá. Lá onde? Aqui eu entendo, é na roda do karma. Então, supondo que a roda do karma que eu estou vivendo aqui é um pedacinho da fita, quando eu escapo dessa roda do karma, ou seja, eu não preciso mais voltar para cá, esse pedacinho da fita vai para onde? Vamos lá, vamos entender. Primeiro que a questão de karma, ela só acontece quando você leva aquilo que é a sensação de dívida ou a sensação de você ter deixado algo não feito aqui, não cumprido aqui. Ou eu gero alguma sensação de culpa ou dívida com algo ou alguém. Quando acontece o desencarne, na camada onde a gente vai, que seria a quarta dimensão ali, ali ainda existe muito essa questão da dualidade. Não é porque você não tem mais fisicalidade que você não tem as persuasões, que você não tem enganos, que você não tem erros como tem aqui. A diferença é que não tem corpo. Mas ainda assim existe densidade. Então é muito fácil de numa camada dessa eu ser persuadida ou iludida ou tendenciada a geralmente voltar por uma sensação que eu levo de culpa, dívida ou qualquer coisa assim. Então, primeira coisa, a gente precisa entender que essa roda ela funciona porque falta consciência da nossa parte para entender como que a roda funciona. No momento que eu entendo algo, que eu ganho consciência de algo, aquilo passa a funcionar de uma outra forma.
Então, lembrando, é muito ilusório e muita distração que acontece tanto nessa dimensão quanto em dimensões de desencarne, tá? Que levam aos seres humanos a encarnar muitas vezes. Mas qual é o erro de encarnar muitas vezes? Quanto mais você encarna, mais distante você fica da sua essência real ou das suas memórias daquilo que é você. Por quê? Quanto mais encarnações acontece, mais você fica suscetível àquilo que são as ilusões e aquilo que são as diversidades de formas de você ser distraído dentro da sua programação. Então faz com que o distanciamento e com que vai se apagando a memória do que é a sua essência real. Esse é o problema de reencarnar. Agora vamos entender outra coisa. Enquanto eu não cumprir aquilo que é a minha programação, que quem desenhou para mim foi a Mônada, porque ela gerou toda a sua máxima programação, porque ela também recebeu um programa da Supra, que ela também é um resultado co-criativo, enquanto eu não cumprir, eu não deixo de fazer aquilo que eu vim fazer nessa dimensão. Então essa história de sair daqui tem a ver com cumprir o programa, com eu entender o que eu estou fazendo aqui na Terra. Enquanto eu fico voando aqui na Terra, sem cumprir aquilo que é o meu... E detalhe, tá? Quando eu estou falando de programa de alma, de programa do que você veio fazer aqui, eu não estou falando de grandes coisas, tá? Não estou falando para ser terapeuta, para ser apresentador de programa ou qualquer coisa assim. Eu estou falando que às vezes é o fato de você olhar para dentro e você entender a sua essência. Isso é muito do programa, quando eu entendo o que eu sou, o que eu vim fazer aqui, que eu não tenho só um corpo, que eu tenho um corpo com corpos não físicos, que quando eu desencarno eu posso passar por processos ilusórios causados por essa dimensão aqui de sensações de dívidas, que eu posso levar isso lá e isso ser usado contra mim, entre aspas, para eu retornar, que se eu fico muito tempo aqui gerando muitas encarnações, eu me distancio da minha essência real. Quando eu entendo disso, eu estou fazendo o cumprimento daquilo que é meu plano de alma, da experiência que eu vim fazer aqui, tá? Então, essa é a primeira explicação que eu quero dar. Então, eu preciso cumprir a minha programação para eu parar de experimentar o que é essa dimensão. Esse é um primeiro ponto. Se eu faço isso consciente, é lógico que eu estreito a quantidade de vezes que eu vou ter que voltar, tá? Ou eu posso prolongar. O sistema, o universo, não tá nem aí para quantas vezes você volta. Ele quer que você cumpra. A Mônada, ela está interessada no cumprir da programação. E detalhe, para ela é até interessante se você tem várias reencarnações, porque tem muita bagagem que alimenta o sistema. Só que entenda, a Mônada não é o rival, ela não é o inimigo, porque ela é você. Tá? Então você não está trabalhando para ninguém, você está trabalhando para você. Só que ela vê a diversidade sem sentimentos humanos. Ela não entende bem e mal. O que ela entende é programação e bagagem. Quanto mais bagagem, melhor. Mas supondo que eu consiga sair, o que acontece? Cumprir a minha programação. Aquilo que é você possivelmente vai se integrar a outros fractais em suporte e ajuda do que a gente chama de mentor. É muito possível que você se torne o que a gente chama de mentorado, guia, mestre, entre outros títulos. Acontecem associações, porque tem outras partes suas que também cumprem. Quando um fractal ganha um upgrade no sistema, ou seja, ele cumpre o programa dele, ele ganha um aumento de consciência, todos eles também ganham. Só que eles estão vivendo as suas experiências com as suas escolhas e com as suas capacidades, tá? Mas o upgrade acontece. Agora, já teve outras partes suas que também cumpriu. E também estão aqui aguardando o restante cumprir. Só que ele passa a ser um mentorado, porque ele já ganha uma consciência de suporte aos seus fractais. Ele não pode ir lá acelerar o processo do fractal, porque tem leis que protegem isso aqui. Não pode ter intervenção de quem não é humano na humanidade. O que pode acontecer são dobras na lei que a gente chama, que é eu bater na porta e você abrir pela maçaneta de dentro. A porta da espiritualidade do humano, ela só tem maçaneta pro lado de dentro. Quem abre é o humano. Eu posso morrer, desmurrar a tua porta. Se você não abrir, eu não entro, tá? Pelo que eu entendi, saindo da roda do karma, essa parte será integrada numa das outras. Numa outras partes. Você se integra e você vai cumprir o que tem para você ali, depende de quanto você tem de bagagem e de quanto você encontra as suas outras partes com bagagem, vocês vão... Aí o processo monádico vai gerar aquilo que é programações para vocês continuarem cumprindo alguma forma existencial.
Nesse momento em que muitos dizem que seres de vários locais estão vindo à Terra para ajudar nesse momento de transição, eu pergunto, todos esses que estão vindo são, na verdade, nós mesmos? São nós mesmos em outras faixas de existência, né? Porque eles só têm ressonância com a Terra, porque tem parte de... ou eles fizeram parte do programa da Terra, ou eles têm DNA dentro do vaso biológico humano. Tá? Então, se um ser ele vem para cá é porque ele tem ressonância de alguma forma, ele tem alguma ressonância com a Terra. Agora, o que esse ser pode fazer aqui? Ele pode fazer coisas que estão dentro da lei, como eu te disse. Ele pode ajudar a humanidade, o projeto humano, se utilizando de transcomunicação, de médiums, de tentativas de acesso. Eu vou chamar até de assédios não pejorativos no campo de pessoas, para que as pessoas se abram à espiritualidade, movimentar números iguais, bichinhos estranhos que aparecem no seu carro ou no seu apartamento, comunicação de você abrir o seu celular e tá geralmente um vídeo ou algo que te faça ter um insight. É isso que a espiritualidade e todas essas consciências podem fazer. Eles fazem o que eles podem, respeitando a lei da Terra, as leis que protegem o experimento humano. Isso eles podem fazer. Mas são porque, no fundo, eles estão relacionados conosco, ou existe também uma preocupação com que atos feitos na Terra possam repercutir nos locais deles? A Terra, ela está ligada em elo a outros planetas, e ela está ligada ao sistema inteiro, né? Ao sistema solar, que está ligado, e assim vai, né? É o sistema solar, a galáxia, e assim vai embora. Então, o que acontece na Terra implica em outros planetas. E nós temos aí, só por cima, 70 e tantas espécies participando diretamente no vaso biológico, só que não existe só vaso biológico aqui. A própria estrutura da Terra teve participação de outras consciências. Então tem muitas espécies envolvidas com o Projeto Terra. E tem muitas espécies também entendendo e estudando a Terra, com intenções de estudo, com intenções de conhecimento. E quando a intenção do ser não é pejorativa e não é para atrapalhar o processo holográfico da Terra, ou o que a gente está experimentando, esses seres podem e têm autorização para vir para cá. A penúltima pergunta. Como os universos paralelos, criados por fractais, eles são criados a partir da livre escolha, do livre-arbítrio, da escolha feita pelo fractal? As outras possibilidades são os universos paralelos. Levando em conta que a cada instante nós somos colocados diante de novas escolhas, digamos uma por dia, se for uma por dia já são 365 por ano. Então podemos dizer que cada escolha gera novos universos paralelos. Faz sentido isso? Faz todo sentido, e aí dá para a gente imaginar a quantidade, o número matemático que isso resulta. Então vamos imaginar então que os computadores, os supercomputadores quânticos que controlam e que se associam para que as sincronias aconteçam e para que essa pluralidade toda aconteça, tem que ser algo muito incrível, muito além do que a gente pode imaginar. Por que o tempo aqui é assim? E eu imagino que em outros lugares da fita LED ele é diferente. Não sei se eu estou certo. Uhum. Vamos lá, a explicação que eu tive, eu também fiz essa pergunta, também indaguei as consciências que eu acesso, e a resposta que eu tive foi a seguinte, que eu vou colocar para vocês. O tempo ele é diferente por conta daquilo que é a densidade ou a falta, né, ou a ausência de densidade das camadas. Então, a consciência em questão me explicou que, por exemplo, nas camadas mais sutis, o tempo é diferente daqui, ele não é tão demorado ou prolongado como é o nosso tempo. Então, ele teria um tempo diferente do que a gente conhece aqui, como se fosse mais rápido. O tempo passaria mais rápido em camadas mais sutis. Cada vez que a informação, ou seja, para existir o tempo, tem que ter a existência da experiência. É a experiência que está ligada ao tempo. O tempo existe por conta do experimento, da experiência acontecendo, e a experiência gera o tempo. É isso que eles me deram. E por que se diz que
fora daqui o tempo não existe? Não, dentro das camadas dimensionais o tempo existe, ele só existe de formas diferentes. O que a gente conotaria como comparando com o nosso, parece que ele não existe porque seria numa velocidade muito grande, da qual pra gente a impressão é que tem que ele não existe. Então talvez seja mais uma impressão das pessoas. Exato, tá? Mas ele existe. Então, a partir do momento que tem materialidade, que tem co-criatividade, gera esse tempo. O tempo e a materialidade ou a co-criatividade, a existência, está conectado. Só que o que acontece? Vamos pegar na camada 12 lá. Lá a velocidade é muito grande, porque é muito etéreo. Tá? A dimensão ela não consegue, a informação que desce dos 12, ela chega muito rápido, porque tem a ausência daquilo que a gente chama de densidade. Conforme a mesma informação vai descendo em camadas abaixo, é como se a faixa da frequência ficasse mais grossa e a informação demorasse mais tempo para passar de uma camada para outra, fazendo o que ele chama de arrasto. Então, na nossa dimensão terceira, ele é arrastado o tempo, e a gente tem essa menção de tempo, porque a densidade da dimensão é muito grande e a informação demora para passar a camada inteira para descer. Essa foi a explicação que eles me deram. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos. Toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?